Você sabe o que é come cotas? Esse negócio de imposto que acontece aí nos fundos de investimentos? Vamos aprender e entender de forma fácil agora nesse vídeo do Lucro do Dia. Vamos lá? Olha só, quando a gente fala de imposto, muita gente não gosta, né? É um negócio ruim, vou ter que pagar e tal. Mas é sempre importante aqui no mercado financeiro a gente paga imposto sobre aquilo que a gente ganha. Então a minha visão aqui é, eu quero pagar muito imposto de renda. E diversos mercados têm a sua forma, né? E um deles tem um negócio que acontece todo maio e todo novembro, que é o mercado, né? A categoria fundos de investimento tem uma forma de imposto que é o come cotas que acontece em maio e novembro. E a gente vai entender sobre isso aqui nesse vídeo. E eu até quero fazer uns desenhos aqui que eu já fiz em alguns vídeos aqui do Lucro do Dia, estou gostando. Eu acho que fica muito mais fácil de eu explicar para você como que funciona o come cotas. Então, antes da gente entrar realmente no come cotas, é importante a gente entender como que funciona a parte de imposto de renda de um fundo de investimento. Tá? Então, eu até deixei aqui a tabela que os fundos de renda fixa e os fundos multimercados, essas duas categorias, elas têm essa tabela aqui de imposto de renda. Então, se você ficou de 0 a 6 meses, pediu resgate lá e saiu nesse período, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento. Tá? Se foi de 6 meses a 1 ano, 20%. 1 ano a 2, 17,5% e maior do que 2 anos, 15%. Eu estou fazendo aqui de uma maneira mais simples, né? Mais rápida aqui. Se não me engano, na regra mesmo é em dias, tá? Que eles colocam aqui. Mas acho que dá para entender dessa forma. Então, os fundos de renda fixa e os fundos multimercados têm essa regra de tributação. Tá? Um ponto, né? Se for uma renda fixa curto prazo, se o teu fundo estiver escrito lá, fundo tal, não sei o que, renda fixa, curto prazo, ele só chega até aqui, ó, 20%. Por quê? É uma regra da própria Receita que, já que os títulos que estão dentro desse fundo, eles têm que ter vencimento em até 1 ano, então a tributação também ela acaba aqui. Ela não continua porque os títulos não têm mais do que esse período, mesmo se você passar um tempão investido. Tá? Então, é isso. Mas o que acontece? Imagina que eu vou lá e eu tenho, vamos supor que eu tenho 20 anos de idade. Não tenho, tá? Mas vamos supor que eu tenho, que queria ter. E aí eu vou lá e faço um investimento. E eu faço esse investimento num fundo e eu deixo até minha aposentadoria. E aí minha expectativa de vida é enorme. Eu vou me aposentar com 70 anos, porque eu vou viver até 130. Estou chutando aqui. E aí, quando que eu vou pagar esse imposto? Só lá na frente, né? A Receita estava numa reuniãozinha, né? O pessoal da Receita falou, rapaz, vamos fazer um jeito aí da gente ter um imposto antes desse período que o cara resgatar, porque se ele ficar lá para sempre já era, a gente não vai ter imposto nenhum, só lá na frente, né? Então eles criaram um mecanismo que a cada 6 meses, então no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro de todos os anos, eles olham todos os fundos de investimento dessas categorias, renda fixa e multimercado, e eles vão lá e pegam a menor alíquota, já pega uma parte do imposto. Então, se você ficar até os seus 80 anos de idade, você vai ficar sempre pagando aquilo que você está ganhando sobre, né, o imposto sobre a renda que você está ganhando nesse fundo de investimento. Mas você não pediu resgate, né? E aí, como que a gente vai fazer? A gente, cada Receita, vai te obrigar a sacar o teu fundo só para eu receber o meu imposto? Então, eles fizeram da seguinte forma, vamos pegar cotas, né, do investidor e aí pronto, eu não preciso fazer com que ele saque esse dinheiro. André, eu acho que eu entendi, mas não ficou muito claro, vamos desenhar? Vamos, é a melhor coisa que tem. Então vamos fazer o seguinte exemplo, imagina que a gente, para ser melhor com a nossa conta, vamos fazer base 100, tá? Então imagina que aqui, ó, eu invisto nesse dia aqui, ó, 100 mil doletas não, 100 mil reais. E aí, passa um tempo, se valoriza. Dá para ver aí? Ok. Então, se valorizou para 110, certo? Ok. Nesse período aqui, ó, foi em 3 meses. Esse fundo foi show de bola, né?
ele se valorizou lá para 110 mil reais. Quanto que eu estou ganhando? Né? Se eu coloquei 100, ó, eu estou ganhando essa diferença aqui, ó. Beleza, maravilha. Só que nesse terceiro mês aqui, ó, é o maio, o último dia útil de maio. Então, o que é que acontece? Ah, antes disso, né? Quando eu investi 100 mil reais, eu coloquei em reais e ele é transformado em cotas. Então, por exemplo, imagina que nesse dia aqui cada cota valia R$1, ó. Cota. Valia R$1. Então, quantas cotas eu tinha? Quantidade de cotas. Eu tinha 100 mil cotas, certo? Maravilha. Quantas cotas eu tenho aqui, ó, nesse dia? Eu tenho quantidade de cotas. Eu tenho a mesma quantidade, 100 mil. Só que quanto vale cada cota? A cota se valorizou de 1 para 1,10, certo? 1,10. Maravilha. Eu não sei se vai dar para ver, mas se você não viu, você ouviu. Olha só, maravilha. Então, ó, nesse período aqui, ó, eu tô bonitão, ganhando dinheiro pra caramba, só que passou maio, último dia útil de maio, e aí bateu a foto e deu isso. O que o governo, o que a Receita vai fazer? Vai olhar e vai falar assim, opa, o meu fundo de investimento do André lá, ó, ele se valorizou aqui, ó, 10 pila, né, 10 mil, ele tá aqui, ó, nessa região, ó. Se ele sacasse hoje, se hoje fosse o dia do saque dele, ele ia pagar 22,5%, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar, ele não sei se ele vai sacar, então eu já vou pegar a menor alíquota que ele poderia pagar. Eu já pego para mim. Então, nesse dia aqui, o governo vai pegar 15% disso aqui, ó, R$ 1.500 nesse caso. E aí, você, ao invés de pagar R$ 1.500, simplesmente vai fazer assim, ó, quantidade de cotas, 98.500. Eu fiz de cabeça a conta, posso ter errado, mas isso, não importa, mas é só para você entender. Ele pega aqui esses R$ 1.500 que seria aqui as cotas, o valor das cotas, faz bonitinho lá, né? E transforma e diminui a quantidade de cotas que você tem. Agora você tem 98.500 cotas, que vale cada uma 101,10, tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Você não precisou sacar, você não fez nada, o governo simplesmente pega essa cota. Se você fizer no outro dia, por exemplo, ou no outro mês, ainda está dentro dessa tabelinha aqui, não tá? No outro mês você faz o resgate. Você vai pagar na fonte, lá na saída do resgate? Vai. Quanto que você vai pagar? Só a diferença. Deu para compreender? Então, se eu paguei aqui, ó, no Come Cotas 15% e logo depois eu saco, o que eu vou pagar é a diferença até aquela linha que eu faço parte. Se eu tiver nessa linha aqui, ó, de 6 meses ou 1 ano, eu vou pagar só 5%. A diferença. Se eu tiver nessa período ainda, eu vou pagar a diferença de 15 para 22, né? Fazendo as contas ali certinha. E se eu não fizer nada? Maravilha. Passou o tempo, passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Opa, novembro, de novo, último dia útil. Esse aqui se valorizou ainda mais. O governo vai lá, faz a continha que a gente fez aqui. Maravilha, sabe o número de cotas que vai retirar da sua conta, né, dos seus investimentos, baseado aqui sempre em 15%. Se você fizer o resgate, sempre que você fizer o resgate, você vai pagar a diferença do Come Cotas até a linha que você está. Bom, se não existe resgate, como que você vai saber que isso aconteceu? No extrato da tua corretora vai aparecer lá, né, uma transação que vai mostrar exatamente quanto que é que você pagou de imposto. Eu já vi o extrato da seguinte forma: como é só uma alteração do número de cotas, para aparecer no extrato, eles colocam um débito e depois eles colocam um crédito. Então eles fazem uma operação financeira que dá zero, mas é só para você ver a quantidade de dinheiro que foi pago de imposto. Porque na prática não teve dinheiro, teve uma saída de cotas, uma quantidade de cotas que saiu. Quem é que faz isso? É a corretora que faz isso?
o gestor lá que faz isso, não, é o administrador que faz isso. É a função do administrador do fundo. O administrador do fundo é quem cuida das cotas, é quem até contrata o gestor, pode contratar o gestor, né? O gestor é o cara que escolhe o que comprar e o que vender. Você, eu, somos o cotista. A corretora é a distribuidora. E assim sucessivamente. Beleza? Deu para você entender? Não fique assustado se você vê do nada que assim, ó, na virada do mês de maio para junho, na virada do mês de novembro, né? Isso é no último de novembro também. Para dezembro você vê do nada, diminuir a tua quantidade, teu patrimônio, teus investimentos. Provavelmente foi o famoso come cotas. Se você ficou com dúvida, coloque aqui embaixo que eu vou te responder. Se você não sabia sobre isso, gostou, ou se você sabia e gostou da explicação, dê like para a gente continuar nesse tipo de vídeo e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se, que não tem come cotas para quem se inscreve aqui no Lucro do Dia e ativa o sininho, beleza? A gente não cobra nada aqui para você saber mais sobre investimentos. E é isso, compartilhe com seus amigos, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Me siga também no Instagram, @André_S Souza e conheça o lucrododia.com.br. Valeu!